Não acho que, de fato, não tem como falar muito no Inter nesse momento, porque crise sempre tem preferência, né? E a crise do Grêmio é muito alta, né? É uma crise bem complicada, né? Mas essa crise faz parte do futebol, né? O futebol é assim. Eu fico pensando aqui, até para fazer uma relação com o último domingo, né? O Internacional, no primeiro minuto, faz um gol. Ou seja, ele desmonta ali o que a Chapecoense estava pensando fazer. E no Grêmio, ao contrário, tá lá contra o Santos, no último momento da partida, um gol maluco, uma bola que ia sair, né? Se não fosse o VAR, aquele gol seria desconsiderado, né? Que é a crítica que eu faço ao VAR, né? Porque ninguém viu aquele impedimento. Então, o futebol também é isso, nessa mudança de humores, né? Rapidamente, um clube pode ingressar numa crise, assim como rapidamente pode sair. Em relação ao esporte, por exemplo, né? Que ganhou as 3 últimas partidas, uma das quais contra o Grêmio, né? Ou seja, em 3 partidas faz 9 pontos, ou seja, ele se reergue ali daquela zona complicada, né? Essa questão aí que pode acontecer no futuro, se vai ganhar pontos, se vai perder pontos ou não, né? Pelo documento que apareceu aí da CBF, parece que não, porque tem no mundo do direito uma regra específica, né? Ela se sobrepõe a uma regra geral, né? Isso aí, mas, como o próprio documento da CBF disse, o que o STJD disser é o que vai valer. Mas eu acho que é mais importante assim, se aguardar o final do campeonato. Tem muita coisa ainda para ser trabalhada, tem muitas partidas a serem trabalhadas, né? E dentro dessa perspectiva, dessa ideia que eu tenho sobre futebol, sobre que a crise, né, e a vitória ela pode acontecer de uma forma muito rápida. O jogo do Internacional amanhã contra o América, né, é aqui no Beira-Rio, né, mas se o Internacional por acaso perder, e pode perder, porque afinal de contas o América no Beira-Rio já aprontou algumas vezes para o Internacional, então é um time que nos últimos 8 jogos não perdeu, né, vem somando pontos, saiu daquela zona complicada, até bem pouco tempo atrás estava lá se quarteando com o Sport, com o Chapecoense, com o Grêmio, né, o Z4, né? Então, se por acaso ocorrer algum problema amanhã no jogo, essa crise já pode se transferir para o Beira-Rio. Então, o futebol é assim, né? A grande questão é como é que os dirigentes, né, podem pensar o futebol, podem gerir o futebol, né, no momento de crise, né? E quer me parecer que esse é o problema aí do co-irmão, né? É complicado. Num ano em que sai o Renato, né? Que deu muita coisa para o Grêmio, a estátua, né? Num ano que entra o Filipão, que é outro ícone do Grêmio, né? E ele sai da forma como saiu, né? Um ambiente pesado, complicado, né? Mas tem aí, o Grêmio tem 15 partidas ainda para trabalhar, né, para sair dessa situação, mas isso é um problema do Grêmio, né? Eu só espero que o Internacional se mantenha no ritmo que está se mantendo, né, com uma certa performance que venho colocando uma pontuação interessante na tabela. Eu sempre disse que para o Internacional, para o nosso time, né, que não tem uma exuberância técnica, né, que ainda está se formatando numa determinada mecânica, que não é a mecânica, inclusive, que o Aguirre gosta de jogar, né, tá bem, está chegando ali numa pontuação em que pode, né, por enquanto, beliscar uma vaga para Libertadores, né? Se confirmar um pouco mais, pode chegar até em vaga direta para a fase de grupos, né? Agora, o futebol ele tem que estar sempre sendo, o cuidado ele tem que ser cotidiano,
né? É como uma partida, né? Que quando ela inicia, o atleta que está ali dentro, né? Nos dois tempos, ele tem que estar sempre atento, né? Ele não pode se descuidar, porque assim é o futebol. Então, tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Bem, ontem, quando veio a notícia de que saiu o Guerreiro do Internacional, né? Um atleta de altíssimo calibre técnico, né? Alguém que já demonstrou que era um belíssimo centroavante, mas que aqui no Internacional, lamentavelmente, nessas temporadas aí que ele viveu, ele não pôde exercitar o seu futebol a contento, né? Tanto pela suspensão que teve no início, depois por causa da lesão, mas naquele período em que ele pôde trabalhar, ele apresentou uma performance interessante, né? Deixou alguma coisa para o clube, nem muito acima do que a gente desejava, mas também nem muito abaixo. Ou seja, trabalhou, está saindo o Guerreiro. O Internacional é um clube que tá se refazendo do ponto de vista tanto de elenco, né, como também do ponto de vista financeiro, que tem que cuidar muito bem isso aí, né? Não dá para jogar dinheiro pela janela, como foi colocado nesses últimos períodos. Assim, eu fico lembrando da situação agora vendo a situação do Grêmio, eu fico lembrando da situação do Internacional lá em 16. Tem coisas muito parecidas, principalmente esse tumulto, né, que tem dentro do vestiário. É me parecer que ali no Coirmão, né, a gestão não está conseguindo, né, gerir aquilo que está acontecendo lá dentro. É por isso que eu pontuei. Num clube em que nesse ano sai o Renato e sai o Felipão, alguma coisa muito complicada está existindo, né? Eu espero particularmente que essa complicação fique ali pelas bandas da arena, né? Mas alertando, futebol é uma coisa estranha, os ventos mudam de uma hora para outra, né? Isso futebol é como para quem sabe fazer maionese, né? Sabe bater uma maionese ali com óleo e azeite, né? O futebol pode desandar a qualquer momento, né? Salvo, claro, para esses times que já estão um pouco mais acima na tabela, como o Galo, né? O Flamengo, né? E agora mesmo o Palmeiras, que está numa situação de final de Libertadores. O Palmeiras vem decaindo o seu futebol, né? Perdeu 7 partidas nas últimas 10, ou seja, então o futebol tem essa mudança de ventos, né? De uma forma rápida, para o bem e para o mal, né? O problema todo é que quando se está no mal, quando se está na parte de baixo da tabela, como está o Grêmio, a saída ela é muito mais complicada, ela tem que ser mais trabalhada, né? Ouvindo aí a frase de um dirigente do Grêmio aí que lá contra o Fortaleza talvez seja uma partida que a gente vai perder. Olha, com toda a vênia, né? Acho que não, né? Quando se tem 15 partidas para se sair de uma situação ruim, né, tu tem que jogar todas elas com muita seriedade, com muito cuidado, né? Avaliar o que realmente está acontecendo. O Grêmio está numa encruzilhada e eu acho que gestão, nesse caso, a gestão do Grêmio e a gestão do Inter, elas são muito parecidas, são gestões amadoras, né? Os clubes nunca se preparam, né, para a crise, né? Isso eu acho um absurdo. Eu não sou mandinar, mas eu tenho certeza que logo a seguir, o ano que vem, vai ter uma crise no time do Internacional. Vão questionar o Aguirre, porque assim são as redes sociais, assim é a torcida. Então, se as direções não tiverem firmeza, não tiverem convicção daquilo que está gerindo dentro do vestiário, daquilo que estão desejando, qual o resultado que estão desejando do vestiário, né, as coisas se complicam. Eu, particularmente, né, e ali no Internacional, quem me conhece sabe,
Eu disse, a gente tem que ter sempre um plano B na manga, né? Ou seja, se tu sabe que ali na frente tu vai ter uma crise, né? Quem é que vai ser teu treinador, né? Quem é que vai substituir? Ou seja, essa própria saída do Filipão do Grêmio é uma coisa complicada para o Grêmio, é muito complicada, né? Quem é que vai assumir agora? Aqueles técnicos, né? E eu lembro do saudoso Mário Sérgio, né? Que era um treinador típico de tentar pegar equipes faltando exatamente 10, 12, 15 partidas para tentar levar algum tipo de solução, né? Esse tipo de treinador também não existe mais, né? Porque, enfim, o campeonato é muito parelho. Então, assim, a crise está no Grêmio, eu espero que continue ali na arena, né? E espero que a comissão técnica do Inter, a gestão do Inter e os atletas do Esporte Clube Internacional, né, estejam extremamente ligados na partida amanhã contra o América, do início ao fim, né, respeitando o América, né, já passou aquele tempo em que Grêmio, Internacional e Grêmio, né, passavam por cima desses clubes que, digamos assim, seriam de uma categoria menor. O futebol ficou muito parelho, ficou muito competitivo, tem muita coisa em jogo, né? Então eu só espero isso, o Internacional amanhã entre em campo, respeitando muito o América, sabendo que tem que trabalhar, tem uma oportunidade, porque tem um jogo a menos, de avançar na tabela, né? Começar a sonhar e pensar, quem sabe, numa Libertadores de uma forma mais tranquila, né? E a gestão saber que no ano que vem, né, vai ter uma Libertadores e já tem que começar a se planejar. Agora, em relação ao Grêmio, acho que é uma coisa muito, muito, muito complicada.